que tiverem questionamentos a respeito dos temas abordados aqui, podem enviar as perguntas ao grupo de WhatsApp criado hoje pela equipe de imprensa do Ministério da Saúde. Nesse momento, eu passo a palavra ao secretário Elcio Franco. Boa noite. No momento em que registramos mais de 3.600.000 casos confirmados da Covid-19, o Ministério da Saúde lamenta os mais de 114.000 óbitos decorrentes dessa doença. Ao mesmo tempo em que destacamos que, graças ao trabalho da classe médica e dos profissionais de saúde, já contamos com mais de 2.700.000 recuperados. Isso se deve ao trabalho imediato, ao tratamento precoce e a todos os cuidados que são dedicados aos pacientes. Por isso, enfatizamos mais uma vez a recomendação de que, ao surgirem os primeiros sintomas, vá procurar um profissional de saúde. A recomendação é que o profissional vai lhe dar o tratamento adequado, baseado no exame, no diagnóstico e naquilo que o paciente precisa. Respeitemos, então, a autonomia do médico em prescrever os medicamentos e o direito do paciente de ser medicado. Vamos abordar o programa Mentalize, prestar contas do programa Brasil Conta Comigo e vamos abordar também o adoecimento de profissionais de saúde e o que fazer quanto a esses aspectos. Com a palavra a doutora Mayra. Boa noite a todos. O Ministério da Saúde hoje dá prosseguimento a uma série de ações que foram iniciadas no início da pandemia, visando informar, esclarecer e formar não só os profissionais de saúde, mas a população leiga do país sobre temas importantes relacionados à Covid. E hoje, prioritariamente com o Mentalize, nós iniciamos uma série de ações voltadas para a informação de qualidade, segura, esclarecedora para a população brasileira em relação aos danos à saúde mental. Sabemos que entre as diversas complicações trazidas pela doença, decorrentes seja da situação de isolamento social, seja do impedimento de crianças, adolescentes, permanecerem nas salas de aula, nas universidades, no caso os adultos jovens, dos trabalhadores brasileiros que foram impedidos também de continuar exercendo suas atividades no âmbito das empresas públicas e privadas. Nós temos, à semelhança do que acontece no mundo inteiro, inúmeros agravos à saúde mental que agora poderão ser prevenidos, orientados com a ajuda do Ministério da Saúde. O Mentalize é, então, um movimento que nós chamamos um alerta do sinal amarelo para atenção à saúde mental, que durante os próximos 3 dias, 25, 26 e 27, a partir das 19 horas, através do canal do YouTube do Ministério da Saúde, traz para 200 milhões de brasileiros a informação de forma clara, orientações feitas por profissionais capacitados com expertise em psiquiatria e em psicologia, orientações seguras para que as pessoas possam buscar a ajuda desses profissionais, para que elas possam repassar essas informações e assim ajudar outros brasileiros. O Mentalize antecipa uma série de ações que o Ministério da Saúde deve apresentar no mês de setembro, voltadas à reorganização da atenção à saúde mental no Brasil. A gente vai apresentar agora para vocês um pouquinho do que é o programa Mentalize. Nos 3 próximos dias nós organizamos ações. O dia 1, voltado à questão da saúde da criança e do adolescente, nós estaremos de forma lúdica falando com pais, professores, com pessoas leigas e com outros profissionais da saúde também, esclarecendo sobre temas que têm relação com a epidemia da Covid e que têm relação com que as nossas crianças e os nossos adolescentes vão enfrentar, não só ao longo da vida, das exposições diárias, às questões de saúde mental, mas também decorrentes da pandemia.
Em relação à criança, nós vamos falar sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, sobre os distúrbios de aprendizagem, nós vamos falar sobre a exposição prolongada à internet, que foi comum a todos nós que passamos um período de reclusão, de isolamento social. Nós vamos falar também sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas, orientando pais, professores, conselheiros tutelares, brasileiros de um modo geral, a discutir esse assunto de forma séria, de forma que possamos aprender muito mais do que recriminar. No módulo de trabalhadores também falaremos sobre agravos à saúde mental que acometem os trabalhadores, com ênfase naquilo que nós enfrentamos e ainda vamos enfrentar em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus. Vamos falar sobre síndrome de burnout ou esgotamento provocado pela exposição excessiva ao trabalho, vamos falar sobre ansiedade, depressão. No módulo dos idosos, a gente quer conversar com a população brasileira sobre como envelhecer sem enlouquecer, sobre como manter uma rotina de vida saudável. E é dessa forma que o Ministério da Saúde quer, pela primeira vez, e sendo pioneiro no mundo, prevenir danos à saúde mental de todos os brasileiros. Obrigada. A gente vai passar um filme, logo depois nós trouxemos aqui o Dr. Antônio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, que fez uma parceria através de um termo de cooperação com o Ministério da Saúde, e a ABP trouxe os seus profissionais para que nós pudéssemos formular, então, todos esses conteúdos que vão ser direcionados para 200 milhões de brasileiros, com extrema responsabilidade e qualidade. Eu gostaria que agora vocês assistissem um filme que apresenta um pouquinho do Mentalize. E a gente pede que a partir de amanhã a população brasileira fique ligada e nos ajude a prevenir, a cuidar da saúde mental de cada um de nós. Estamos com imagens ao vivo de um vídeo que está sendo apresentado neste momento no Ministério da Saúde, durante uma coletiva com secretários técnicos do Ministério. O objetivo é apresentar um novo programa focado na saúde dos trabalhadores da saúde, justamente a saúde mental de quem atua neste momento de pandemia e também voltado à população em geral. Trata-se, portanto, de uma nova estratégia para a saúde mental da população neste momento de pandemia. Estamos fazendo essa transmissão ao vivo pela TV Brasil, direto do Ministério da Saúde, e neste momento não temos o áudio, então você acompanha com a gente a apresentação visual que está sendo feita neste momento pelo Ministério da Saúde. Geraldo, presidente da ABP, para que ele possa fazer considerações a respeito da temática abordada no Mentalize. Boa noite a todos. É importante colocar aqui a importância que é um projeto como esse. Nós temos hoje, no mundo, 10% da população mundial com algum tipo de doença mental. E no mundo, essas pessoas têm uma grande dificuldade de tratar em função do estigma. Só para vocês terem uma ideia, apesar de ser 10% da população mundial que tem algum tipo de doença mental, apenas 1% dos funcionários que trabalham na saúde trabalham com a doença mental. O estigma é muito grande, o preconceito é muito grande. Sofremos preconceito por sermos profissionais que trabalham com a área de saúde mental. Sofremos preconceito entre os próprios colegas no sentido de ter medo de encaminhar pacientes para que nós possamos tratar. Então, quando o Ministério da Saúde volta os olhos de uma forma tão carinhosa, tão cuidadosa
para cuidar dos nossos pacientes, que hoje nós temos mais de 50 milhões de brasileiros em tratamento psiquiátrico, nos deixa todos os profissionais da área de saúde mental com a grande felicidade, com a realização de um sonho. Sabe por quê? Porque nós temos que trabalhar com promoção da saúde. É importantíssimo trabalhar com promoção da saúde. Isso é muito barato. Em segundo lugar, você poder trabalhar com prevenção de doenças também é muito barato. Para só depois você pensar em atendimento primário, atendimento secundário, atendimento terciário. A ideia do Ministério da Saúde hoje foi aprovada por todos nós que somos psiquiatras no Brasil, psicólogos também, por um motivo simples. Nós estamos fazendo aquilo que é feito no primeiro mundo. Promover saúde, prevenir doenças e atendimento fácil. Quando nós estamos falando sobre os temas, e aí todos aqui estão convidados, você que é profissional de saúde, você que é educador, você que é pai, que é mãe, estão convidados para nos assistir amanhã, a partir das 19 horas, no YouTube do Ministério da Saúde, é porque você vai aprender a fazer intervenção precoce. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Aos primeiros sinais da doença mental, cuidar. Cuidar rapidamente. Não precisa passar por toda uma gama de não profissionais e também de profissionais da área médica e não médica, para só depois chegar ao psiquiatra. Isso é um erro. Porque a psiquiatria, ela não é a UTI das doenças mentais. Ela é a porta de entrada. E se você entra logo no início, é fácil de tratar, é fácil de recuperar. Só para ter uma ideia, nós somos primeiro lugar no mundo em transtornos de ansiedade. O país que é tão alegre, que é tão tranquilo, como é dito pelas pessoas, nós estamos ganhando o primeiro lugar no mundo, segundo a OMS. Nós temos hoje 18 milhões e 600 mil pessoas com transtornos de ansiedade e que precisam tratar. Nós temos 20 a 25% da população mundial e da população brasileira teve ou terá um quadro de depressão. Significa que 1 a cada 4 de nós aqui já fez um quadro de depressão, está tendo no momento ou vai ter. Olha o quanto que é importante o cuidado dessa parceria da ABP com o Ministério da Saúde. E muito nos honra poder fazer essa parceria, até porque ela não envolve R$1 sequer. É tudo feito voluntariamente pelas pessoas, psiquiatras e psicólogos indicados pela ABP. Então, um projeto que não envolve dinheiro, um projeto que é tranquilo para se fazer, com qualidade, e que nós podemos mudar o futuro de crianças, adolescentes, melhorar a vida de adultos jovens, adultos em idade de trabalhar adequadamente e não ficar afastado do trabalho. E quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte: 5 das 10 causas de afastamento do trabalho são por doenças mentais. Eu estou dizendo 5 de 10 causas de afastamento do trabalho. Doenças mentais é que mais afasta, somando todas as doenças. Isso é muito grave. Já tinha uma previsão da OMS em que depressão, em 2020, seria o primeiro lugar, doença pura, de afastamento do trabalho. E é isso que nós estamos vivendo agora. E quando o Ministério da Saúde sai à frente em relação aos outros países, com este cuidado com quem padece de doenças mentais, isso não tem preço. O bem que vai fazer para a população brasileira não tem preço. O absenteísmo que vai ser diminuído
não tem preço. E os idosos? Os idosos que padecem de muitas doenças psiquiátricas e que serão ajudados. Então, eu quero aqui agradecer em nome da comunidade que padece de doença mental, cerca de 50 milhões de pessoas que nesse momento precisam de ajuda, em nome dos psiquiatras, em nome dos psicólogos, enfermeiros psiquiátricos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, nutricionistas que trabalham nessa área, esse apoio, esse carinho e esse olhar voltado para a saúde mental da população. Acredito que o melhor ainda está por vir. Muito obrigado. Nós vamos dar continuidade à nossa coletiva apresentando o balanço da Ação Estratégica Brasil Conta Comigo, profissionais de saúde. Pode passar, por gentileza. Nós temos a comemorar a marca de mais de 1 milhão de profissionais de saúde das 14 categorias cadastrados no programa. A marca foi atingida na semana passada e destes, 339.522 profissionais tiveram suas capacitações concluídas sobre todos os temas relacionados ao coronavírus, capacitações essas que foram específicas para cada uma das categorias. Então, é uma marca histórica. O Brasil passa a ser o único país do mundo que, durante uma pandemia, conseguiu recrutar e capacitar seus profissionais de saúde para atuação imediata no enfrentamento à doença, e isso muito nos alegra, a despeito das mortes já lamentadas aqui e daqueles que nós não pudemos salvar se tivéssemos adotado o tratamento precoce. Vamos apresentar agora o panorama das contratações realizadas através do Ministério da Saúde. Foi outra possibilidade que nós tivemos durante a Covid, fazer contratação para aqueles estados e municípios que mais precisavam de profissionais. Nós fizemos a contratação como servidores públicos temporários a cargo do Ministério da Saúde e vamos apresentar aqui o número para os senhores, para aqueles estados que foram beneficiados. Para o estado do Amazonas, o Ministério da Saúde encaminhou e contratou 315 profissionais, para o estado do Amapá, 111 profissionais e para o estado de Roraima, 42 profissionais, totalizando 468 profissionais contratados. Para 10 outros estados, pode passar por gentileza, o Ministério da Saúde ofereceu, ao ser solicitado, o cadastro completo de profissionais disponíveis já treinados para o enfrentamento da doença. Foram 10 os estados que estão aí descritos e que utilizaram esse cadastro, totalizando uma oferta de banco de recrutamento de 74.521 profissionais, o que coloca com muito orgulho, mais uma vez, o Ministério da Saúde como o único país do mundo que providenciou um cadastro, um recrutamento e um treinamento de profissionais para o enfrentamento da doença. Pode passar. Fizemos ainda outra atividade, outra ação estratégica que a gente presta contas aqui, que é a bonificação oferecida a mais de 50 mil residentes brasileiros, médicos e não médicos, das áreas profissionais de saúde. Esses residentes, durante toda a pandemia, essa ação se estenderá até dezembro, recebem uma bonificação paga integralmente pelo Ministério da Saúde, mesmo sobre aquelas bolsas de residência que não estão sobre a nossa responsabilidade. Nós temos 23 mil bolsas e bonificamos, no mês de agosto, 51.253 residentes, reconhecendo o trabalho desses profissionais que estão em atuação nos diversos locais do país em relação à Covid. Pode passar. Tivemos ainda a ação estratégica, o Brasil Conta Comigo acadêmico, que também permanece em plena atividade. Foi ofertado aos estudantes de medicina, farmácia, fisioterapia e enfermagem a possibilidade de atuar sob supervisão em todo o território nacional. 111.094 acadêmicos desses cursos de saúde já haviam se cadastrado até a data de hoje, 24, e recrutados pelas unidades de saúde já são 4.549 estudantes, prestando assistência de forma supervisionada, auxiliando os profissionais de saúde já formados. Pode passar. E esse é um dado importante para nós, a relação do adoecimento dos profissionais de saúde. O Ministério da Saúde vem acompanhando desde o início da pandemia com muita preocupação.
o adoecimento daqueles profissionais que estão em enfrentamento à doença, para que a gente possa cada vez mais providenciar equipamentos de proteção individual, cuidados, orientações estratégicas para proteger esses profissionais. Foram notificados em relação à síndrome gripal pelo sistema SUS Notifica, e a gente lembra aqui que no diagnóstico de síndrome gripal é preciso que existam 2 dos sinais ou sintomas caracterizados como síndrome gripal: cefaleia, febre, tosse, coriza, perda da sensação de paladar e da sensação de olfato. Então, para 2 desses sintomas presentes, a gente considera síndrome gripal. Foram notificados entre os profissionais de saúde 1.169.398 profissionais que se enquadravam com sinais e sintomas de síndrome gripal, e confirmados para a Covid 257.156 casos. Do quantitativo de profissionais, de acordo com a distribuição de frequência, os técnicos e auxiliares de enfermagem foram a categoria que mais foi acometido pela Covid, 34,4%, seguido dos enfermeiros, 14,5%, e dos médicos, 10,7%. Quando nós passamos a notificação de síndrome respiratória aguda grave, aí a gente lembra que, além dos sinais e sintomas, para caracterizar essa síndrome é preciso que haja dispneia ou queda de saturação abaixo de 95% em ar ambiente. Então, são pacientes mais graves. Foram notificados com esses sinais e sintomas 1.694 profissionais de saúde, confirmados 1.034. E aí temos a estatística da distribuição de frequência: 31,9% técnicos ou auxiliares de enfermagem. Invertemos a ordem agora, diferente dos casos de síndrome gripal, onde os médicos passam a ser a segunda categoria de maior notificação de casos graves e os enfermeiros passam a ser a terceira categoria. E agora o dado que mais nos dói é os óbitos confirmados por Covid em profissionais de saúde, que totalizam até a data do dia 24, 226 óbitos, sendo que técnicos e auxiliares de enfermagem foram a categoria onde a gente mais registrou o número de óbitos, 38,5%, seguido dos médicos, 21,7%, e dos enfermeiros, 15,9%. Lamentamos a morte de todos esses profissionais que estavam na frente de batalha, colocando sua vida em risco. Lamentamos profundamente e desejamos aqui nos solidarizar com todas as famílias e reconhecer o exemplo desses profissionais. Pode passar? Essas são as nossas prestações de conta em relação às ações estratégicas do Ministério da Saúde, e a gente fica aqui à disposição para eventuais perguntas que forem necessárias. Ok, vamos passar as perguntas dos jornalistas. Jonas Valente, da Agência Brasil, pergunta: diante de 1 milhão de cadastrados, por que apenas 468 profissionais foram contratados? Quais foram as dificuldades para contratar mais pessoas no reforço das equipes? E ele também pergunta como se deu o uso do cadastro pelos estados. Pois não. O Ministério da Saúde, dentro das suas ações de recrutamento e treinamento, e esse era o objetivo inicial, estabeleceu critérios para que fossem atendidas as solicitações de contratação por parte dos estados. E é preciso lembrar que esse Ministério adotou critérios para o uso do recurso público de forma muito responsável para todas as ações desenvolvidas para o enfrentamento da Covid. Então, nós fornecemos profissionais com contratação feita pelo governo federal para aqueles estados em que apresentavam uma situação financeira, uma situação de número de leitos abertos, de número de casos de morte nos últimos 14 dias, que justificavam a intervenção de contratação por parte do governo federal. Nos estados que, após a avaliação do COI, a situação econômica, a situação de morbidade, mortalidade da doença e número de leitos não justificava a contratação por parte do governo federal, nós oferecemos o cadastro, facilitando assim a contratação imediata de profissionais já treinados, já capacitados para o enfrentamento da doença, que foi o que aconteceu nos 10 estados que solicitaram para a gente o banco de cadastro, sendo que isso totalizou mais de 74 mil profissionais ofertados no banco em tempo recorde, sendo que todos esses profissionais já haviam sido capacitados no treinamento
para todas as etapas de treinamento da Covid, seja na atenção primária, na atenção secundária ou na atenção terciária. Cabe destacar que foram repassados recursos financeiros especificamente para o enfrentamento à Covid e que é atribuição de estados e municípios aparelharem suas instalações de saúde, contratarem profissionais, adquirirem equipamentos, medicamentos. Então, as situações em que estiveram mais graves nos estados é que nós entramos com reforço. Nas demais, disponibilizamos o banco de dados e eles receberam recursos financeiros que possibilitavam essa contratação. Uma dúvida que surgiu aqui em relação só à classificação do dado, os números de síndrome respiratória aguda grave estão dentro dos síndromes de síndrome gripal, correto? Isso dentro em relação ao número de casos de profissionais de saúde. A notificação ela é feita em separado. Você entra no sistema como caso de síndrome gripal, porque muitos pacientes chegam já com critério de STRAG, de síndrome respiratória aguda grave. Então, a classificação ela é diferente. Ok. A gente fez algum compilado aqui de dúvidas que a gente costuma receber com frequência de jornalistas. Em relação ao Brasil Conta Comigo, quais são as especialidades mais procuradas pelos gestores? Os profissionais médicos mais procurados são os clínicos e os intensivistas, e nas outras categorias da saúde, os enfermeiros e os fisioterapeutas são os grupos de profissionais mais requisitados, sobretudo para os leitos abertos de UTI. Sobre a saúde mental dos trabalhadores, foi realizado algum programa de assistência em saúde mental para os profissionais de saúde durante a pandemia? Sim, o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Atenção Primária, desenvolveu um sistema de atendimento por teleconsulta para que todos os profissionais de saúde, não só aqueles que estão trabalhando diretamente enfrentando a Covid, mas para que todos os profissionais de saúde do Brasil pudessem dispor de orientação e consulta telefônica para o período em que nós estamos vivendo. Além disso, nos estados onde nós contratamos os profissionais, como no caso do estado do Amazonas, o Ministério da Saúde colocou um profissional da Associação Brasileira de Psiquiatria à disposição dos profissionais que estão no enfrentamento da doença. Esse profissional fica 24 horas por semana à disposição do grupo para segmento, aconselhamento e consulta psicológica ou psiquiátrica. Então, efetivamente, nós temos duas ações vigentes para apoio, para suporte aos profissionais que estão enfrentando a Covid. Dalton Almeida, da EPTV, ele pede para detalhar o conteúdo das ações desses 3 dias do Mentalize pelo YouTube e os efeitos da pandemia. O objetivo é busca combater os efeitos do isolamento prolongado? Dalton, a gente até já fez na apresentação aqui a descrição das ações. O que acontece no mundo inteiro em decorrência da Covid é que nós temos um período onde nós temos a doença em si, suas complicações, os seus agravos sobre a vida das pessoas. Depois nós temos um período que nós chamamos de dificuldades trazidas pela não priorização daquelas doenças que as pessoas já tinham, que são as doenças crônicas. Então, a gente tem, de certa forma, um negligenciamento em decorrência da prioridade das ações da Covid. E nós temos um determinado momento em que as pessoas no mundo inteiro vão sofrer os agravos decorrentes da doença em si ou das alterações à economia dos países que a doença provoca. Isso não vai ser diferente no Brasil. Nós sabemos que no mundo inteiro, onde os danos à economia já foram registrados em países que passaram pela pandemia antes do Brasil, nós constatamos o aumento do número de casos de suicídio, de depressão, de transtornos de ansiedade, em todas as faixas etárias. Nas crianças, pelo afastamento prolongado das escolas, pelo convívio social com outras crianças, dos adolescentes, dos jovens de maneira geral, pelo afastamento também do convívio social com seus pares, pelo isolamento das atividades prazerosas que são feitas nessa etapa da vida, que é a adolescência, pela privação também das atividades escolares. Nos adultos, nós sabemos os danos ao trabalho, nós temos uma taxa elevada de desemprego em todos os países do mundo,
decorrente de empresas que fecharam suas portas por conta da necessidade de restringir as atividades durante a pandemia, e todos esses fatores contribuem para a manifestação de novas doenças mentais. Dr. Antônio Geraldo já mencionou, nós temos 50 milhões de pessoas no Brasil portadoras de doença mental, e no mundo inteiro se espera que, após a pandemia e suas consequências, a quantidade de pessoas com sintomas e sinais de agravos mentais ela aumente muito. O que o Brasil resolveu fazer foi começar ações pioneiras para prevenir os agravos sobre a saúde mental de 3 grupos que nós julgamos prioritários: crianças e adolescentes, trabalhadores e idosos. E nós estamos iniciando uma série de ações que começam com o Mentalize, para que a gente, em setembro, possa apresentar ao país uma reestruturação da saúde mental no país, tendo como motivação inicial o Mentalize, que são 3 dias de ações orientativas, lúdicas, voltadas para o esclarecimento, e a gente fala muito, nós não vamos, através do Mentalize, falar com profissionais da saúde. O Mentalize foi preparado com muito carinho para levar esclarecimento, orientação para 200 milhões de brasileiros. Nós vamos, durante 3 dias, conversar com as pessoas, explicar o que são sinais e sintomas de doenças, o que elas podem fazer para se ajudar e para ajudar os outros. E em setembro a gente lança de forma concreta uma série de ações integradas de todas as secretarias do Ministério da Saúde, trazendo uma nova política de reformulação da saúde mental no Brasil. Ok, Luciana Verdolim, da Jovem Pan, diz que foi informado que os médicos são a 2ª categoria com mais casos confirmados e os enfermeiros a 3ª categoria. Ela quer saber qual é a categoria com o maior número de casos. Os dados que nós apresentamos aqui têm como fonte a Secretaria de Vigilância Sanitária, que recebe as informações de todo o território nacional, dos conselhos. A gente desconhece a fonte que traz informações diferentes da que nós apresentamos aqui. Ok, eu gostaria de agradecer os jornalistas, os secretários. Secretário Elcio, o senhor gostaria de encerrar o evento, por favor? Doutor Antônio Geraldo, alguma consideração a mais? Por favor. Bom, eu acho que, finalizando agora o mês de agosto, que é o mês do psiquiatra, eu não sei se você sabe, mas dia 13 de agosto é o dia do psiquiatra, nós estamos dando um presente para todos os psiquiatras do Brasil, que vão se sentir muito melhor para poder trabalhar, sabendo que nós vamos ter melhores condições para poder trabalhar. E o que nós sempre pedimos foi promoção da saúde, prevenção da doença. Se conseguirmos fazer isso, nós vamos ajudar muito. Esse projeto ele é muito bom exatamente por causa disso. Você vai falar para 200 milhões de pessoas como que vai identificar quadros psiquiátricos, como que ele vai entender melhor o que está acontecendo com seus familiares que estão adoecidos. E uma pergunta que sempre me fazem é assim, mas como que eu vou saber se uma pessoa está doente? Por exemplo, ansiedade, o Brasil é campeão mundial. Como é que eu vou saber se essa ansiedade é doença? Para nós psiquiatras, a ansiedade doença, você identifica quando você tem perdas. Quando a ansiedade te gera perdas. Um quadro de depressão. Como que eu vou saber se é tristeza ou se é depressão? Quando você tem perdas. A depressão que já está me inabilitando, que está me dando dificuldade para a convivência, que está me atrapalhando estudar, que está me atrapalhando conviver socialmente, com famílias ou colegas de trabalho. E é isso que o Mentalize quer passar. De uma forma simples, tranquila, palavras comuns, passar para a população. O que são essas doenças? Como que a gente deve fazer? Deve procurar ajuda? Não procurar ajuda? Esse projeto, ele não é só inovador no Brasil, ele é inovador no mundo. Nós temos pouquíssimas situações no mundo de promoção de saúde, prevenção de doença. Então nós estamos saindo na frente com algo que é muito bom e que os psiquiatras brasileiros como um todo vão
entrar nesse projeto de cabeça. Então, você que está aí, psiquiatra, profissional de saúde como um todo, divulgue que amanhã a gente começa no YouTube aqui do Ministério da Saúde com esse super projeto. Vão levar para todas as pessoas, peça à imprensa para nos ajudar, no sentido de divulgar isso. Explicar para a população que isso é importante, para ir lá aprender um pouco sobre isso. Nós queremos trabalhar muito em cima desse projeto, voluntariamente, numa parceria de voluntariado, de responsabilidade social com o Ministério da Saúde. Só temos a agradecer. Agradecer, agradecer e agradecer. Mas eu sei que ainda vão trazer muita coisa boa para a área de saúde mental. Fico feliz de, depois de 34 anos como psiquiatra, poder sentar aqui e participar de um anúncio tão importante como este. Muito obrigado. Espero que vocês contribuam conosco, vocês jornalistas, vocês que estão aqui, que nas câmeras, todos que estão nos assistindo. Nos ajude a divulgar. Vale a pena, é uma coisa boa. A gente precisa muito disso. Nós vamos salvar muitas vidas. Pode ter certeza absoluta. Nós podemos ter um país melhor, um mundo melhor e podemos sair melhores depois dessa pandemia. Podemos ser pessoas melhores. Vamos pensar que do limão a gente pode fazer uma limonada e ser bem melhores depois. Obrigado.